Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque. A paz a todos. Hoje estamos no nosso terceiro dia de meditação e exposição do livro de 2 Reis e hoje meditaremos nos capítulos 8, 9 e 10. No capítulo 8, do verso 1 ao verso 6, fala sobre aquela sunamita que foi citada no capítulo 4 de 2 Reis, que fez um quarto para que Eliseu pousasse ali toda vez que passasse por aquela região, e Eliseu orou para que Deus desse um filho a ela. Nós vemos no relato aqui do capítulo 8 que ela foi avisada por Eliseu que ela deveria pegar o seu filho, provavelmente ela já estava viúva nesse tempo, e todos ali da sua casa, e fosse morar em uma outra região, porque haveria fome, e depois de 7 anos ela poderia voltar. Então ela saiu das suas propriedades, e agora quando ela volta, nós vemos aqui que bem no momento que Geazi estava falando com o rei sobre os feitos de Eliseu, sobre os milagres, e ele estava contando neste momento como Eliseu orara, como Eliseu se portara para que o filho da sunamita fosse ressuscitado. E bem nesta hora chega a sunamita para reclamar a sua propriedade. E o rei ali confirmou a história de Geazi e pediu que os seus súditos ali restituíssem à terra da mulher todo o lucro que houve, o tempo que ela ficou fora, e aquela mulher foi grandemente abençoada mais uma vez. Ainda no capítulo 8, do verso 7 ao verso 15, nós temos um relato agora da subida de Eliseu a Damasco. Damasco ficava na Síria, e quando ele chega, é informado ao rei Ben-Hadad que Eliseu estava em seu território, então ele pede para que Azael, seu súdito, fosse falar com Eliseu, porque Hadad estava enfermo e ele queria que fosse consultado ao Eterno através da vida de Eliseu para saber se ele seria curado ou se ele morreria daquela enfermidade. E ele fala para Azael levar um presente para Eliseu. Não eram simples presentes, porque aqui diz que necessitou de 40 camelos para levar este presente até Eliseu. Então, ao chegar diante de Eliseu, ele faz essa pergunta para saber se o seu rei morreria ou viveria da enfermidade. Eliseu fala, não, diga a ele para ficar tranquilo que ele não morrerá dessa doença, ele vai se curar, porém ele morrerá. Parece estranho essa mensagem, mas Eliseu estava agora, através de visão, entendendo o que ia acontecer. Ele estava relatando a Azael o que aconteceria nos próximos dias. Então ele falou, ele vai ser curado, mas morrerá da mesma forma. Aí Eliseu fita os olhos em Azael e ele olha de uma forma tão profunda que ele constrange Azael. E Eliseu estava olhando assim porque ele estava tendo uma visão do que ocorreria, e ele começa a chorar quando Azael pergunta para ele, o que aconteceu, por que você está me olhando assim? Ele começa a chorar e diz para Azael, olha, eu vejo você incendiando as fortalezas de Israel, matando os seus jovens, massacrando os seus bebês, rasgando a barriga das grávidas. E Azael diz assim, mas como eu poderia fazer tal barbárie? Quem sou eu para fazer isso? Que autoridade tenho eu? Eliseu revela a ele que ele seria o novo rei da Síria. Então Azael volta, diz para o rei Ben-Hadad que ele não morreria, entrega este recado, porém no outro dia ele pega um cobertor pesado, molha, e ele sufoca o rei Ben-Hadad até a sua morte. E o versículo 15 encerra dizendo que Azael reinou em lugar de Hadad. Dos versos 16 ao verso 29 do capítulo 8, fala um pouco da mistura dos reis de Israel e de Jerusalém, do reino sul e do reino norte. Então, quem reinava em Israel no momento era Jorão, que era filho de Acabe, e Jeorão, não confunda os nomes, Jeorão reinava em Judá, ele era filho de Josafá. Jeorão foi um péssimo rei, ele casou com descendentes de Acabe e deu continuidade aos pecados de Acabe. E aos olhos do Eterno ele cometeu muitos erros. Mas apesar disso, por causa do seu servo Davi, o Eterno não quis destruir Judá. A situação estava tão ruim no reinado ali de Judá que houve uma revolta. Edom resolveu romper sobre o domínio que Judá tinha com eles e estabeleceu um rei para si. Jeorão juntou um exército, estava até tendo uma vitória sobre eles, mas houve um desertar ali dos seus soldados.
E houve outras revoltas também contra eles. E no versículo 24 diz que Jeorão morreu e foi sucedido pelo seu filho Acasias. Aqui no livro de Reis não relata do que foi a sua morte, mas quando nós vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 18, nós temos o relato que o Senhor o feriu com uma doença incurável nos intestinos. Ele sofreu por 2 anos com essa doença. E no finalzinho do versículo 20, que ele morreu e não deixou saudades. Dos versículos 25 ao 29, fala sobre o rei Acasias. Ele era filho de Atalia. Atalia, ela era uma descendente de Onri, que foi um rei de Jerusalém. Então, Acasias foi um péssimo rei. Ele, além de se aliar a Jorão, que era filho de Acabe, ele casou com uma mulher também da família de Acabe, e eles foram guerrear contra a Síria, contra Azael. Azael é aquele do início do capítulo 8, que foi falar com Eliseu. E nessa batalha Jorão é ferido, ele foge da batalha, ele vai até Jezreel para ficar ali um tempo para se curar e recebe a visita de Acasias. No capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 13, nós temos o relato de quando Eliseu manda um dos seus discípulos ir até o capitão Jeú em Ramote-Leade para ungí-lo como rei. Ele dá a instrução que ele deveria chegar, procurar por Jeú, levar ele num lugar reservado, entregar o recado do Senhor e depois voltar rapidamente correndo até Eliseu. Então o seu discípulo faz isso, encontra Jeú, leva ele numa parte separada numa sala e diz para ele assim: diz o Senhor, você será ungido como rei de Israel. E no versículo 7 ele diz assim: ferirás a casa de Acabe para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Versículo 8, toda a casa de Acabe perecerá, exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aiás. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então, dito isso, obedecendo a Eliseu, o profeta abriu a porta e fugiu. Jeú, saindo ali da sala reservada, aos seus amigos perguntou: nos conte o que aconteceu. E ele falou: você conhece esses loucos que andam falando? Ele estava tentando esconder a informação recebida do profeta, mas eles entenderam que ele estava escondendo alguma coisa e novamente perguntaram, e ele acabou dizendo: olha, ele veio aqui me dizer que o Senhor estava me ungindo rei sobre Israel. E ele é reconhecido imediatamente, e eles ali tocam a trombeta e começam a gritar: Jeú é rei. Sabendo Jeú que Jorão estava em Jezreel, nós lemos aqui acima que o rei Acasias tinha ido visitá-lo. E no versículo 15, Jeú fala assim: se vocês de fato me querem como rei, não deixe ninguém sair da cidade para levar a notícia a Jezreel. Então Jeú queria chegar antes da notícia aonde estava o rei Jorão e Acasias. O sentinela que estava em Jezreel, quando avistou ao longe a comitiva ali chegando de Jeú, ele avisou o rei, e o rei mandou que fosse alguns cavaleiros ali encontrar aquela comitiva para saber se a vinda deles era uma vinda de paz. E quando ele chega a Jeú e pergunta, Jeú fala para ele: o que importa isso a você? Vai lá para trás. Então o sentinela olha e diz ao rei: olha, o nosso cavaleiro chegou lá, porém ele não está voltando. Então o rei manda outro cavaleiro, e quando ele chega lá, ele faz a mesma pergunta e Jeú responde: o que isso importa a você? Vai lá para trás. E neste momento o sentinela reconhece que é Jeú que está vindo, e ainda descreve que ele estava vindo como um louco com o seu carro. Então Jorão pediu para que preparasse o seu carro e um para Acasias, e cada um em seu carro foram ao encontro de Jeú. E eles se encontraram exatamente no campo de Nabote. Você lembra da história da vinha de Nabote, Jezabel, Acabe? Então eles encontram ele exatamente nesse local. E ao encontrar, nós vemos no versículo 22 que diz assim: sucedeu que vendo Jorão a Jeú perguntou: a paz, Jeú? E ele responde: que paz, enquanto perduram as prostituições da sua mãe Jezabel e as suas muita feitiçaria? E naquele momento Jorão percebeu que era uma conspiração
e ele virou o seu cavalo para fugir, o seu carro, né, e gritou para Acasias. É uma traição. E quando ele está fugindo, Jeú pega o seu arco e flecha e acerta Jorão pelas costas, bem no rumo do seu coração, e ele cai morto do seu carro. E Jeú pede que ele seja lançado ali no campo de Nabote, porque o Senhor havia dito que assim como o sangue de Nabote e dos seus filhos correram ali, também o Senhor daria essa paga à descendência de Acabe. Jeú persegue Acasias, também o fere e ele morre. Acasias é levado até Judá e ele é sepultado ali junto aos seus pais na cidade de Davi. O capítulo 9 se encerra falando sobre a morte de Jezabel. Quando Jeú chega a Jezreel, Jezabel havia se pintado e estava lá na janela do palácio e ela fala: olha, acabou de chegar o assassino de reis. Então Jeú, vendo que tinha alguns homens, alguns eunucos próximos a ela, ele fala: alguém de vocês está comigo? E com o olhar, 2 ou 3 confirmam que estavam com Jeú. Então Jeú falou: lance essa mulher aí abaixo. Então eles lançaram ela pela janela, ao ponto do seu sangue espirrar na parede, nos cavalos, e o próprio Jeú a atropelou com o seu carro. Então eles entraram para se alimentar, para beber, e depois falou: olha, enterre essa maldita porque ela é filha de rei. Então quando eles foram procurar o cadáver, o corpo ali de Jezabel para ser sepultada, só encontraram o seu crânio, as mãos e os pés. Então quando eles relatam isso a Jeú, ele fala: então se cumpriu a palavra dita por Elias, que dizia assim, que no campo de Jezreel os cães comeriam a carne de Jezabel e o cadáver de Jezabel seria como esterco sobre o campo na herdade de Jezreel. No capítulo 10, nós temos um relato que vai do versículo 1 ao versículo 11, onde Jeú ele elimina todos os descendentes ali da casa de Acabe, inclusive uns amigos próximos e umas pessoas que eram autoridades que estavam ligados também a Acabe. Primeiro ele manda uma carta a Samaria, porque ali se encontrava 70 filhos de Acabe, e ele manda uma carta para os líderes falando: olha, vocês devem escolher um dos filhos de Acabe, colocá-lo ao trono como rei, e vocês estejam preparados para defender a dinastia de Acabe. Então esses líderes respondem assim um ao outro: Jeú acabou de vencer 2 reis, o que seríamos para que ele viesse e nos arrasasse também? Então eles mandam um novo recado a Jeú dizendo: não, nós estamos com você, nós não vamos constituir um rei para nós queremos que você reine sobre nós. Então Jeú fala: se vocês estão comigo mesmo, que vocês matem esses 70 filhos de Acabe e tragam para mim as suas cabeças. Então eles matam os 70 filhos de Acabe, levam até Jeú para provar que estava com Jeú. Jeú manda fazer 2 montões dessas cabeças, bem nas portas, na entrada da cidade. Do versículo 12 ao versículo 14, quando Jeú está indo para Samaria, ele encontra 42 homens que, ao questioná-lo da sua origem, eles falam que eram parentes de Acasias, que teriam ido saudar tanto a rainha-mãe quanto os filhos do rei. E essa informação, Jeú concluiu que esses homens deveriam ser mortos também, porque eram de uma linhagem que estava totalmente contaminada. E mais uma vez Jeú é usado para fazer uma limpa agora em Judá. Do versículo 15 ao versículo 17, nós temos um relato de quando Jeú encontra Jonadab. Jonadab, filho de Recabe. Esse homem, se você for lá em Jeremias 35 e você for meditando do versículo 1, e quando chegar no versículo 6, vai citar Jonadab. E seria muito bom se você fosse até lá para você entender quem é Jonadab e qual era a fidelidade dele com Deus e por que Jeremias recebeu uma ordem do Senhor para conversar com os seus descendentes. Jeú, ao encontrar, estende a sua mão, pergunta se ele estava com Jeú ou não, ele confirma que estava. Jeú convida para subir no seu carro e quando eles chegam em Samaria, Jeú ainda encontra alguns ligados a Acabe e os matam também para cumprir as palavras que o Senhor disse através de Elias. Do versículo 18 até o versículo 27, nós vemos agora uma trama que Jeú preparou contra os adoradores de Baal. Ele chega e diz assim: olha, Acabe adorou Baal, mas muito pouco, eu vou fazer muito mais que Acabe. Então ele conclama que
todos os adoradores de Baal que existiam em Israel deveria vir para oferecer um grande culto e sacrifício a Baal. E eles acreditaram em Jeú, então vieram todos, encheram ali o templo de Baal de uma extremidade a outra, e ele ainda entrou lá dentro com Jonadab e disse assim: olha, dá uma verificada se não tem algum servo do Senhor infiltrado aí, eu só quero adoradores de Baal, coloque-o para fora se você enxergar, e se você vê que falta alguém que você sabe que é adorador de Baal e não está aí, ele precisa vir para estar com vocês. Então, quando todos estavam ali no alto momento de adoração e sacrifício a Baal, Jeú havia preparado muitos homens para estar do lado de fora, e ele deu a seguinte ordem: quando eu avisar vocês, vocês vão matar todos os adoradores de Baal. E se você deixar escapar algum, quem deixar escapar terá a sua vida tirada no lugar daquele que escapou. E quando eles terminaram o sacrifício, Jeú deu ordem, eles entraram e a fio da espada mataram todos os adoradores de Baal, tiraram ali os postes sagrados, os ídolos, colocaram para fora, colocaram fogo, e aquele local que era um templo de adoração a Baal agora se tornou uma latrina, se tornou banheiro público naquele local. Sendo assim, Jeú exterminou toda a adoração de Baal que havia em Israel, porém ele não se apartou de seguir os pecados de Jeroboão, porque havia ainda bezerros de ouro tanto em Betel quanto em Dan. E o Senhor se dirigiu a Jeú, dizendo que ele executou muito bem o que o Senhor havia passado a ele sobre a casa de Acabe, e cumpriu os propósitos, que os filhos dele sentariam no trono até a quarta geração aí no trono de Israel. No versículo 31 diz assim: mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, o Deus de Israel, nem se apartou dos seus pecados, dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. E o capítulo 10 termina falando sobre a morte de Jeú. No 32 diz que o Senhor começou a diminuir os limites de Israel, usando Azael, que era rei da Síria, então foram encurtando, foram ficando menores as fronteiras de Israel. E Jeú reinou sobre Samaria durante 28 anos. Ele morreu, descansou, e o seu filho Jeoacás reinou em seu lugar. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de leitura e exposição da palavra do Senhor. Queridos, eu queria deixar uma palavra para vocês. Quando nós olhamos esses fatos históricos que meditamos no dia de hoje, nós vemos como a mão do Senhor, como o dedo do Senhor estava contornando a história. Nós vemos que a leitura de hoje se focou entre Deus levantar Azael e Jeú. Jeú para que trouxesse ali a paga, as consequências de todo o mal que Acabe e sua família trouxe ao reino sul, ao reino norte. E Azael veio agora para punir não só a casa de Acabe, mas para punir todo Israel que estava ali totalmente averso à vontade do Senhor. E nós vemos que no reino norte se trocava as dinastias, porém no reino sul, por pior que fosse o rei, havia um zelo do Eterno por conta da aliança, das promessas que ele havia feito a Davi. E por tais promessas e aliança, nós vemos que ele poupava para que não fosse destruído Judá e os seus reis fosse poupado de não ter uma herança, uma continuidade através dos seus filhos. Então a mão do Senhor estava, e ele estava zelando por suas promessas. Então vejamos, se Deus foi tão minucioso com tudo que ocorreu na história de Israel, porque havia uma promessa que ele tinha feito com Davi, havia uma aliança que ele havia feito com Davi, maior ainda é o zelo de Deus para conosco, porque a aliança que nós estamos debaixo é a aliança que ele fez com Jesus ali na cruz. Então há uma promessa, há uma aliança, e se ele zelava por Judá, porque havia uma promessa com Davi, mais ainda há um zelo de Deus, e esse zelo hoje é chamado de graça. Há uma graça do Senhor que nos alcança, porque foi feita, foi desenhada, escrita e cravada na cruz do Calvário, e através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nos faz retornar, tomar o caminho de volta
ao Senhor. Que você seja alcançado por essa graça, por esse zelo, por esse amor do Senhor que nos congrega novamente ao eterno através de Cristo. Deus os abençoe, dê um dia abençoado a todos vocês e até amanhã, se o Senhor nos permitir.